Fala galera, estou aqui para mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Olha só, desde que eu comecei meus trabalhos aqui na internet, no YouTube, não sei se vocês lembram, lá atrás, em 2018, né, quando nasceu o 500 Pratas, eu percebo que a maior dificuldade que as pessoas têm é em montar uma carteira de investimentos e conseguir conduzir essa carteira, administrar, né, fazer a gestão ali de fato, quando vender, quando comprar, quanto ter em cada ativo. Cara, disparado, essa é a maior dificuldade, tá? Então eu estou fazendo nas últimas 2 semanas, na próxima semana eu vou fazer isso também, eu estou fazendo um trabalho lá no Instagram, aqui no YouTube eu também tenho trazido bastante conteúdo a respeito desse assunto. Como fazer uma gestão de uma carteira, como montar uma carteira ideal para você. E um dos motivos é que eu nunca acreditei, desde que eu comecei a investir, desde que eu comecei a ensinar investimentos aqui para vocês, eu sempre deixei muito claro que para mim não funciona uma carteira pronta, uma carteira genérica. Essas carteiras aí de casa de análise, né, ou a carteira que a corretora fornece para você, o banco, enfim, cara, essas carteiras que são embaladas ali, empacotadas e vendidas. Isso não funciona, no meu entendimento. Por quê? Porque nós não somos iguais, entendeu? Eu sou de um jeito, você é de outro, o meu tamanho de um patrimônio é diferente do seu, a experiência que eu tenho, a aversão a risco. Tanto que, se você for estudar gestão de risco pela visão da Ambima, por exemplo, né? A própria Ambima, quando ela coloca os documentos dela à disposição falando sobre o que é gestão de risco, ela leva isso em consideração. Quando você vai fazer abrir conta em uma corretora de valores, você tem que preencher lá o Suitability lá para mostrar qual que é o seu perfil de investidor. Ou seja, não existe investidor igual e como não existe investidor igual, não deveria existir uma carteira de investimento igual. Isso é o que eu defendo, tanto que um dos motivos que eu não gosto muito de expor a minha carteira de investimentos é por isso. Então eu tenho trabalhado bastante isso. E por quê? Porque no domingo que vem, no dia 9 do 7, às 9 horas da manhã também, eu vou fazer uma aula fechada sobre isso, tá? E o link da inscrição tá aqui embaixo. Então nós vamos trabalhar exatamente esses pontos. Eu quero em 1 hora ali, vou tentar resumir em 1 hora, se não der um pouquinho mais, todo o passo a passo, toda a estrutura que você tem que saber para conseguir montar uma carteira de investimento perfeita para você. Não vai ser boa para mim, não vai ser boa para o João, não vai ser boa para a Maria, vai ser boa para você. Essa é a carteira boa que existe. Então, quando alguém olhar a sua carteira e dizer assim, cara, essa carteira não está muito boa. Não está boa para quem está olhando e falando mal da tua carteira, mas para você a carteira tem que estar perfeita. E você tem que aprender quais são os pilares para você montar essa carteira e aprender a fazer essa gestão, porque isso é o que vai te manter o jogo. Não interessa qual que é a melhor ação para investir, qual que é o melhor preço, não interessa qual que é o melhor fundo imobiliário, o que interessa é a tua carteira, como ela está estruturada e se ela está estruturada de acordo com o teu perfil, tá? E aí as perguntas dessa semana foi sobre isso, porque eu abri a caixinha e falei lá, qual que é a maior dificuldade ao montar a sua carteira de investimentos? Aí vamos lá. O Thiago, por exemplo, ele falou assim, ter a certeza de ter escolhido os ativos certos. Cara, eu acho que isso é normal, né, Thiago? Quando a gente está começando, sempre gera aquela insegurança. Pô, será que eu escolhi os ativos certos? Só que eu vou dizer uma coisa para você, cara. Nem mesmo um investidor experiente, tá? Nem mesmo eu aqui, por exemplo, que estou aqui ensinando vocês, eu não tenho 100% de certeza que eu escolhi os ativos certos. Ninguém tem. Nem o gestor do fundo não tem. Porque se o gestor do fundo, por exemplo, ou o analista lá que recomenda uma carteira, se ele tivesse a certeza de que ele escolheu os ativos certos, ele não erraria nunca. E os caras vivem errando. Eu erro, o gestor de fundo erra, o analista erra, todo mundo erra, cara. E o que mantém, é isso que vocês têm que entender. O que te mantém vivo na bolsa de valores, gerando renda, né, crescendo teu patrimônio, não é você ter a certeza de que você fez a escolha certa, mas você ter uma estratégia que te blinde dos erros. É aí que tá, entendeu? Então a minha estratégia, por exemplo, a estratégia 500 Pratas, ela me blinda dos erros. Tanto que eu já errei várias vezes na minha trajetória de investimentos e não quebrei. Continuo aqui ganhando dinheiro e aposentado através da Bolsa de Valores. Então a estratégia é que tem que te blindar dos erros. E a estratégia começa por isso, você tendo uma carteira condizente com as suas necessidades, tá? O Wellington falou assim daí, né? Então eu perguntei, qual a maior dificuldade em montar a carteira? O Wellington falou, estar com a carteira montada e ver muitas empresas boas de fora. Isso é normal, Wellington, eu sinto isso também e eu sempre falo para vocês aqui, né, cara,
bota uma coisa na cabeça, não tem como ter tudo. Não tem, não adianta, entendeu? Você nunca vai ter tudo. Poxa, se eu for pegar aí, se tu me perguntar, Leandro, quantas empresas boas tu acha que tem no Brasil para investir? Acho que tem um mínimo umas 20 aí, top, né? Dá pra gente montar uma carteira com 20. Eu tenho 8 ações na minha carteira pessoal. Não dá para ter tudo. Então eu tenho que escolher aquelas que eu mais gosto, mais me identifico, mais gosto de estudar, né? Porque eu vou acompanhar um pouco mais de perto ali. Fundos imobiliários, a mesma coisa. Fundos imobiliários eu acho 50 aqui. Eu investiria tranquilamente. Mas eu tenho 8 lá na minha carteira, entendeu? Então não dá para ter tudo, essa é a realidade. Aí, falando da dificuldade, o Wagner falou assim, saber o preço justo de um papel. Bom, Wagner, essa questão de preço justo, cara, é assim, ó, eu até ensino isso dentro do curso da Estratégia de 500 Pratas, né? Tem um módulo bem completo lá, tem todo o passo a passo, vou até mostrar aqui, ó. Ó, aqui no site tem eu deixo o link aqui embaixo do curso, tem todos os módulos, né? E aqui, ó, no módulo 15, por exemplo, o que a gente tem aqui, ó? Todas as aulas de valuation. Então, por exemplo, o que você aprende numa aula de valuation, né? Introdução ao valuation, mostrando um valuation na prática, fluxo de caixa descontado, depois demonstrativo de resultado do exercício, que a gente vai trabalhar toda a DRE de uma empresa, né? O balanço patrimonial, o demonstrativo de fluxo de caixa, isso aqui são 3 documentos, ó. São 3 documentos que a gente tem que explorar ele, é em cima disso aqui que você consegue fazer um valuation. Aí depois a gente vai para o fluxo de caixa livre, premissas, custo médio ponderado de capital, o famoso WACC, né? Valor terminal de empresa. Aí tem várias formas de você calcular uma saída do valor justo de uma empresa. Saída por Gordon, por EV/EBITDA, por patrimônio líquido, por PL e também tem o valuation por múltiplos. Então aqui, cara, tu tem praticamente o módulo de valuation aqui é um curso completo de precificação. Não tenho dúvida que você vai sair daqui totalmente preparado para fazer o valuation de uma empresa. Agora a questão é, eu uso isso aqui para fazer o valuation, em alguns casos, se eu vou fazer um grande aporte, por exemplo, pô, vendi uma empresa da minha carteira aqui e eu vou comprar outra, vou dar uma tacada grande aqui, né? Pô, tô com capital legal, vou dar uma tacada grande. Eu até faço o valuation, né? Por quê? Porque eu vou comprar muito de uma vez só. Então eu preciso já meio que entrar no preço certo, o valuation serve. Agora, uma empresa que eu estou estudando, eu penso, pô, estou começando a estudar essa empresa aqui, né? E não conheço muito ainda, eu vou botar um pouquinho aqui na carteira, vou botar 1%, daqui a pouco eu vou para 2% e vou subindo. Eu nem faço valuation. Por quê? Porque eu não vou comprar tudo uma vez só. Eu estou comprando agora, eu vou passar os anos, os próximos anos, e se eu estou colocando na carteira é porque eu quero ter essa empresa pro resto da vida. Então, qualquer empresa que eu coloque na carteira, eu considero que eu vou passar o resto da minha vida comprando ela. Cara, por exemplo, tem empresa que eu coloquei, a VEG, né? A VEG é a empresa mais antiga na minha carteira. Quando eu comecei a comprar ela lá, eu pagava lá abaixo de 10, né? 8, 7 reais, alguma coisa assim, eu pagava lá atrás. E aí agora está na casa de 40. Então, veja que eu fui comprando, tinha muita gente lá atrás, a 7, 8 reais, já dizia, não, tá um absurdo de caro. Mas, cara, como eu não ia comprar tudo uma vez só, eu comecei a comprar. Então, sempre que caía, eu comprava um pouquinho. Caiu, comprou. Por quê? Porque a planilha da Estratégia 500 Pratas ia pedindo, certo? Então, eu fui comprando, fui fazendo preço médio. Hoje eu estou com um excelente preço médio. E, independente de valuation ou não, a coisa vem dando certo. Por quê? Porque eu estou falando do longo prazo. Então, para eu fazer um valuation e dizer, não, eu vou entrar nesse preço aqui, só se eu for comprar de uma vez só, ou, por exemplo, eu já tenho uma empresa em carteira, e aí eu recebi uma herança aqui, né? Ou sei lá, fiz um negócio aqui, entrou uma boladinha, e eu vou aumentar o meu peso aqui de forma significativa nessa empresa. Aí eu posso dar uma calculada ali, fazer um valuation até não para dizer assim, entro ou não entro. Veja que eu não gosto dessa ideia de 8,80. Tem gente que diz, não, eu calculei aqui, é R$ 21,52. Pô, vá pra merda, né? Perdão a palavra, mas isso é loucura pra mim. Isso não é ser investidor, isso é loucura, né? Porque não tem como você tão preciso assim na precificação de uma empresa. Então, se eu faço um valuation aqui, né, baseado nos métodos que você aprende aqui no curso, nessas 15 aulas que tem ali no módulo de valuation, e eu chego à conclusão que é R$ 22,00 o preço da empresa, o que acontece? Se a empresa está abaixo disso, está em 18, por exemplo, pô, eu vou comprar sem medo, vou comprar com mais força. Se ela está nos 22, que no meu exemplo é o preço justo, eu também vou comprar, porque eu já vou comprar um pouquinho menos. Se ela está em 24, eu também vou comprar, mas eu vou comprar bem menos. Se ela está em 30, opa, eu calculei 22, ela está em 30, então ela está bem mais cara do que
do que seria um preço que eu aceitaria para pegar pesado. Então, eu também vou comprar 30, mas eu vou bem com mais calma. Se eu estava a fim de colocar 50 mil reais nessa ação, se ela estivesse no preço justo pelo meu valuation, eu não vou colocar 50, eu vou colocar 5 mil, vou colocar 10 mil se ela está lá em 30, 40 reais, entendeu? Mas eu vou comprar. Por quê? Porque eu não sei, por mais que eu faça valuation, não tem como saber o futuro do negócio, para onde vai ou quanto vai subir, beleza? Então, tudo isso é a nossa forma de investir. A gente vai trabalhar também mais essas coisas lá no dia 9, na semana que vem, no domingo, né, às 9 horas da manhã, no dia 9/7. E se você não está cadastrado na aula, se cadastra, o link está aqui na descrição. E tem um detalhe, quem participar dessa aula, pessoal, para você aprender, você que perguntou do valuation, viu que tem dentro do curso. Somente quem participar dessa aula, domingo que vem, eu vou liberar um cupom de 50% para você se tornar aluno 500 pratas, tá? Vai ser na hora ali. Tem que participar, essa aula não vai ficar gravada, não adianta vir encher o saco depois. Vai ser na hora. Leandro, participei, tô aqui no grupo do WhatsApp, aqui, ó, dos participantes, tá? Eu vou chegar, vou soltar o link, ó, pessoal, tá aqui o link comprometido, vou montar a turma de vocês aqui que estavam participando da aula. 50% de desconto, vou montar a turma ali, beleza, montei, vi que vocês compraram já, encerrou. Acabou e foi, entendeu? Então, se você quer ser aluno 500 pratas, quer ter 50% de desconto e participar dessa turma da aula, você já vai... Olha só, se você não quer ser aluno, vai na aula. Você já vai aprender a montar uma carteira, tá? Eu não vou ficar miguelando conteúdo lá. Eu vou entregar, eu vou ensinar de verdade você como que você monta a carteira todo passo a passo, ali em 1 hora. Ao final, você vai ter a oportunidade de se tornar aluno com 50% de desconto, tá? Se não quiser, tudo bem, você vai sair dali com um conhecimento bem maior do que você entrou. Já vai estar valendo de qualquer jeito, beleza? Se inscreve no link que está aqui na descrição para participar. Vamos lá. Aí a Marcela perguntou assim, ó. Então, a pergunta, né? Qual a maior dificuldade de montar sua carteira? A Marcela falou, ter uma estratégia. Começo com uma, vou mudando quando vejo tá uma bagunça. O que é normal, né? Por quê? Às vezes o cara começa a me seguir aqui. Pô, agora eu descobri um cara massa lá no YouTube, lá, o Leandro. O Leandro tá me ensinando coisa pra caramba. O cara tem uma estratégia que se chama Estratégia 500 Pratas. Tô seguindo. Aí você começa a seguir. Mas você não entendeu de verdade a estratégia, né? Você começou a seguir ali, que eu sei, e foi acompanhando, e foi tentando replicar o que eu tô fazendo. Daqui a pouco, sei lá, por algum motivo você achou, queria que tivesse um resultado mais rápido, não tá dando. Deixa eu procurar outro aqui. Aí achou um outro carinha no YouTube ali, porra, olha só esse cara aqui, gostei também. Ah, massa a estratégia dele, vou seguir. E aí você vai, cara, pulando de galho em galho. Daqui a pouco a tua estratégia, velho, tá uma nova estratégia, né? Que estratégia é essa? Ah, isso aí é um blend aí de todas as estratégias que eu vi pelo YouTube. Montei a minha própria. É isso. Essa é a carteira de um monte de gente hoje. E aí, como é que isso vai dar certo, né, cara? Tem gente que vem me dizer aqui assim, pô, Leandro, eu tô investindo assim, 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 o que você acha? Eu disse, cara, é uma nova estratégia? Eu nunca vi ninguém falar isso. Não tá escrito em nenhum livro. Não ouvi falar de nenhum investidor que construiu o patrimônio e alcançou a liberdade financeira fazendo isso. Então, eu não posso te dizer que está errado a forma que está investindo, mas precisa de teste. Você precisa conduzir isso aí ao longo dos anos para ver se vai dando certo, que é o que eu fiz com a Estratégia 500 Pratas. Eu fui pegando conhecimento aqui, ó, vários livros sobre investimentos que eu já li aqui atrás, né? Fora os que não estão aqui, que eu leio no Kindle. Fui montando meu conhecimento, fui levando porrada do mercado, fui aprendendo, fui estudando. E aí eu fui ajustando, não, pô, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, meu perfil, fui indo, e aí fui moldando. Hoje, a Estratégia 500 Pratas que vocês conhecem, ela não nasceu assim, ó, acordei do dia pra noite, ó, tive uma ideia, vou montar uma estratégia. Não, né? Ela foi sendo moldada ao longo de mais de uma década, aí, que é o tempo que eu tô na Bolsa de Valores, né, mais de 10 anos, e aí fui moldando e cheguei no que tá hoje. Então, basicamente, o que eu tô te entregando hoje? O modelo de investimento está prontinho, né? Ó, pessoal, eu já passei por tudo isso aqui eu errei. Ah, Leandro, eu tô tentando fazer isso. Cara, já fiz na minha forma de investir aqui, não deu certo. Ah, Leandro, tô tentando... Opa, isso aí eu fiz, deu super certo. Então, eu peguei só o que presta aqui e tô entregando de bandeja para você. Essa é a estratégia 500 pratas. Então, tem que ser testado, né? Aí a Jane falou assim, que a maior dificuldade dela é por onde começar. Jane, começa na aula, que nós vamos fazer no dia 9/7, domingo que vem, às 9 horas da manhã, tá? Não vai ficar gravada essa aula, tem que estar lá presente. Se você está aqui agora, 9 horas da manhã, domingo, é porque geralmente você pode. Então, vai lá, domingo, se inscreve aqui, ó, porque tem que estar com o link ali, eu vou mandar pro e-mail de vocês, vou mandar lá no grupo do WhatsApp para quem está inscrito, tá? E já é um bom começo, que ali tu vai ter a base para montar a tua carteira, beleza, Jane? O Ricardo falou assim, a minha maior dificuldade é não
é não limitar a quantidade de ativos quando se tem boa oportunidade. Cara, isso é um erro comum, Ricardo, e mais uma vez eu digo, como eu falo, eu trago para vocês a estratégia pronta. O que eu falo na estratégia 500 pratas? Que a gente nunca tem menos que 2% em um ativo e nem mais que 10%. Quem é aluno lá já sabe, lá no módulo 5 eu trabalho isso. Não menos que 2%, não mais que 10%. Por quê? Porque em algum momento eu já tive mais que 10% em um ativo e levei pau, entendeu? Por que você leva pau? Porque você é excesso de confiança. Cara, não, isso aqui é bom, vou investir. Aí você vai, aí você vai, aí você vai. Pô, mas tá barato, né? Tá barato. Não, vou continuar investindo. Daqui a pouco dá errado, velho. Aí tu leva um puta de um fumo. Tu podia levar um fumo bem menor se tu seguisse a regra de diversificação. Mas tu desrespeitou. A mesma coisa que aquela história. O cara coloca assim, não. Eu quero ter 15%. Quando tu tem 15% de um ativo na carteira, é sempre o que vai pedir mais aporte. Se os outros estiverem distantes, né? Então, por exemplo, eu tenho um com 15% e todos os outros estão com 7% o peso dela na minha carteira. Pô, como 15 é mais que o dobro de 7, então esse ativo que você colocou para ter 15%, ele vai pedir o dobro das vezes o aporte, né? Então, pô, você tem R$1.000 para aporte, vai pedir um ativo desse, volta para aquele de 15. Depois pede um desse, volta para aquele de 15. Então, o de 15 sempre vai estar pedindo aporte. Qual que é o problema disso? Quando ele começa a cair, aí você olha, pô, agora eu estou com oportunidade aqui, porque está caindo bastante. Mas ele vai começar a pedir mais aporte, com mais intensidade. E se está tudo errado? E se está caindo realmente a cotação porque está perdendo os fundamentos e daqui 1, 2 anos essa empresa vai falir? Aí você focou todos os seus esforços, quase, naquele ativo ali. Por quê? Porque ele tinha um peso muito grande, então ele pede muito aporte. Só que ele estava dando errado, e como ele estava dando errado, a cotação caía. E como ele é para ter um peso grande, você não estava conseguindo segurar aquele peso na carteira, você dá-lhe aporte, trabalhando feito um burro de carga lá na sua profissão, para colocar dinheiro numa empresa que não ia dar certo. Aí daqui a pouco você passou 2 anos da tua vida comprando algo que não deu certo. Como é que a gente se protege disso? Então veja o que eu estou dizendo. A pergunta que fizeram lá em cima, ter a certeza de que eu escolhi o ativo certo. Não tem como a gente ter certeza. A gente faz o dever de casa. Analisa os resultados, estuda a empresa, estuda o segmento, estuda o gestor, estuda os números, a gente faz o dever de casa. Mas certeza de que eu estou certo não tem como eu ter. E o que me protege dessa incerteza? Uma estratégia. E dentro de uma estratégia, da minha estratégia, por exemplo, está o quê? O limite de exposição. Isso me protege? E aí, se você não respeita isso, isso vai dar certo esse mês, ou esse ano, mais um ano, mais um ano, mas um dia tu pode levar um pau. E o dia que tu vai levar um pau, aí tu vai dizer, puta merda, por que eu não respeitei aquela regrinha lá da estratégia 500 pratas? Não ter mais que 10% em um único ativo. Entendeu? Aí o Fábio falou assim, que a maior dificuldade dele é ter tempo para encontrar bons ativos geradores de renda. Fábio, cara, o que mais gasta tempo em uma carteira de investimento é a fase inicial. Por quê? Porque primeiro você vai ter que estudar. Então, por exemplo, você virou aluno 500 pratas. A gente tem ali quase 150 aulas. Bota 3 meses. 3 meses é o tempo que você vai ter que se dedicar ali. Pô, se teu tempo está curto, bota 6 meses. 6 meses tu tá pronto, terminou o curso. Aí você vai montando a sua carteira, você tem um trabalho inicial que eu confesso que é meio puxadinho para montar a sua carteira, né? Porque você vai ter que estudar os ativos, descobrir, vai indo. Agora, cara, depois de um ano, você fez o curso, você aprendeu o que tem que aprender, você montou a tua carteira, que trabalho você tem? Não tem trabalho, cara. Eu, na fase que eu tô como investidor, eu vou dizer, eu falo de investimento pra caramba, eu vim pra internet ensinar vocês a investir, por quê? Porque minha vida de investidor perdeu a graça, não tem o que fazer. A minha carteira está pronta, eu praticamente não mexo nela. Eu simplesmente trabalho para ganhar dinheiro, para aportar mais. E lá, uma vez por 3 meses, a empresa emite o relatório, só que como tem empresa que eu já estou tempo lá, pego, por exemplo, a VEG é a empresa mais antiga da minha carteira. O FIB11 é o fundo industrial, o fundo imobiliário mais antigo da minha carteira. Eu gasto nem 5 minutos para ler o relatório deles. Por quê? Porque eu já sei o que eu quero olhar. Eu já sei o que pesa na minha decisão de investimento ali ou não. Então, quando a VEG manda um e-mail, relatório, release trimestral acabou de sair, resultado trimestral. Eu abro o e-mail, 5 minutinhos, beleza, dentro do esperado.
Acabou. O que mais que eu tenho para fazer? Não tenho mais nada para fazer. Tenho 3 meses para esperar para sair o próximo resultado. Então, assim, é muito fácil gerenciar uma carteira quando ela já está bem estruturada. Esse trabalho que você fala aí, ó, tempo para encontrar bons ativos, Fábio, isso é no começo, cara. Depois que já encontrou, não tem muito o que fazer. Ah, beleza, de vez em quando eu resolvo colocar um novo ativo na carteira. Pô, mas daí eu vou ter um trabalho de estudar aquele ativo. E aí eu começo a estudar, vou indo, às vezes eu fico um mês estudando só aquele ativo. Quando eu chego ao ponto de dizer, não, vou botar na carteira, eu já estou conhecendo bem pra caramba já aquele ativo ali, entendeu? Então esse trabalho é mais no começo. O Robson falou que a maior dificuldade dele é escolher ações e FIIs ideais e qual preço vale a pena. Então, é essa história que a gente está falando, né, Robson? Você tem que aprender a olhar os principais pontos de cada ações, cada fundo imobiliário. Eu venho ensinando isso aqui no YouTube há 5 anos para vocês. Dentro do curso, tanto no módulo de fundos imobiliários quanto no módulo de ações, você vai aprender em detalhes como analisar uma ação em um fundo imobiliário. E a questão do preço justo, cara, é aquela coisa, você tem que fazer valuation se você gosta dessa ideia de preço justo. Agora, se você não escutou aqui a aula que eu dei, a resposta que eu dei aqui para o Wagner, a terceira resposta que eu dei, volta ali no começo do vídeo e assiste o que eu falei sobre valuation. Valuation, cara, vai depender da sua estratégia, a importância dele. Tem estratégia que é essencial o uso do valuation. Já outras formas de investir, não faz a menor diferença se você faz valuation ou não, tá? Então, isso que importa. Pessoal, todos convidados, então, domingo que vem às 9 horas da manhã, dia 9/7, 9 horas da manhã, eu vou fazer essa aula fechada. Não vai ficar gravada, tá? Vai ser só na hora ali, só para inscritos mesmo. E no final da aula, quem participou da aula ali, que quiser se tornar aluno 500 pratas, eu vou montar uma turma somente para quem participou dessa aula, com 50% de desconto. Só na hora ali também, tá? Vou dizer, ó, pessoal, liberei aqui o cupom, tá lá, vai lá, faz a tua inscrição. E a hora que eu ver que o pessoal fez a inscrição, vou liberar um número X de vagas, tô pensando ainda. O pessoal fez a inscrição ali, a gente cancela o cupom e deu, beleza? Então, se quiser participar, tem que estar lá presente e aproveitar a oportunidade na hora. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na aula domingo que vem. Fui!